Paz e bênção, bom dia. Hoje é domingo, dia 10, nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que é mãe, mulher, que está aí nesse contexto da sua família, na sociedade, na igreja, abençoando, edificando a nossa vida. Deus abençoe você com esse coração pronto para amar, vencendo barreiras, obstáculos, que o Senhor te prepare para a luta do dia a dia e que te declare vitoriosa em nome de Jesus. Parabéns. Eu quero ler aqui em Lucas, no capítulo 1, do verso 46 até o 55. Esse aqui é o famoso cântico de Maria, quando Maria aproveita a oportunidade, depois de receber a notícia que seria a mãe do Salvador Jesus, ela se coloca dessa forma na presença de Deus e nos abençoa com esse cântico, com esse louvor aqui maravilhoso. Eu quero ler para você nessa hora. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. É assim que Deus vai encontrar Maria. E eu não tenho resposta para dizer a você o motivo da escolha, a não ser a misericórdia de Deus. Mas eu tenho informações sobre esta mulher que é encontrada por Deus nesse lugar, naquele momento histórico, porque ela é uma mulher que fala, que age desse lugar da humildade, se submetendo à obra de Deus para que ele realize através da vida dela o que ele bem entender, sabendo, portanto, que ela em momento algum era merecedora daquilo que Deus havia feito ou daquilo que Deus estava fazendo a partir daquele momento ali na sua vida, porque Maria achava que ela não merecia as bênçãos de Deus, ela não merecia que Deus se lembrasse dela, que Deus cuidasse dela dessa forma como ele estava cuidando. Então Maria, ela vai falar desse lugar da humildade, e desse lugar da humildade, Maria tem condições de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor através da sua vida, colocando-se à disposição do Senhor para que ele realizasse a vontade dele, os propósitos dele na vida dela. Maria vai falar desse lugar da humildade porque ela reconhece o quanto Deus é poderoso, como ela vê o Senhor como Deus soberano da história, que entra na história com seu poder, com a sua glória, com seu braço forte, para mover essa história, a fim de que essa história ela seja escrita de uma nova maneira, com a presença de Jesus, a partir de uma nova realidade, com a chegada de Jesus. Então Maria consegue captar, consegue compreender que o que está acontecendo com ela ali, posteriormente aconteceria com o povo de Israel, com os gentios e com toda a terra, é o braço forte do Senhor que está intervindo na história mais uma vez, só que agora de uma forma mais contundente e especial na vida de Jesus, como ele tinha feito desde os anos passados, como ela mesma citou aqui nesse cântico maravilhoso, citando Abraão. Então Maria reconhece que aquele momento é mais um momento de forma especial por conta de Jesus, que Deus está entrando na história e movendo essa história com seu braço poderoso para abençoar a humanidade com a chegada de Jesus Cristo. Então Maria, nesse lugar onde ela está, Maria reconhece a sua humildade,
ela reconhece o poder de Deus e ela reconhece em todos os momentos que ela jamais iria permitir que os padrões mundanos, os padrões terrenos que desagradavam a Deus, que eram pecaminosos, fizessem parte da vida dela, da história dela, das decisões dela. Pelo contrário, Maria, embora ser humano, embora uma mulher pobre, mas não uma mulher pobre de espírito, Maria está se colocando na presença de Deus, entendendo a necessidade dela se santificar a cada dia, para que ela pudesse, então, a partir da santificação, dar exemplo de espiritualidade, de ética, de moral, para que ela pudesse dar um exemplo de como o ser humano, independente da sua classe social, ele pudesse ou ele poderia servir a Deus. Quando Deus o convocava, o convidava, quando Deus entrava na história desse ser humano, porque Deus desejava fazer isso e ainda deseja, entrar na história desse ser humano para mudar a realidade de vida dele, desde que, é lógico, esse ser humano ele se abrisse para essa intervenção divina na sua história, na sua vida. Esses 3 pontos, eles são fundamentais para a gente entender, então, que ao encontrar Maria, o Senhor está entrando na história da humanidade, na sua história familiar, particular, e na verdade está vocacionando Maria, está convidando Maria para transitar, para circular, para andar com ele dentro da história antiga que ela conhecia de certa forma, mas também da história nova que iria substituir a antiga, que Deus queria substituir por seu amor, por sua graça, por sua bondade. Então Maria se dispõe, se doa a caminhar com Deus, e é para ela um privilégio poder ver o que Deus iria fazer na história. Era um lugar de honra para Maria acompanhar Deus, seguir Jesus, e nesse segmento de Jesus, nesse segmento do Senhor, Maria perceber a forma amorosa, a forma como Deus iria mudar para sempre a história, a vida de gerações em gerações. Então Maria se sente privilegiada por estar sendo convidada a participar desse caminhar, desse mover do Espírito do Senhor, a partir dela, no contexto onde ela estava em toda a história da humanidade. Agora, o privilégio era porque se Maria, desse lugar da humildade, consegue reconhecer que ela não merecia esse movimento de Deus, esse mover de Deus em sua vida, Maria compreende que esse lugar é um lugar privilegiado porque Deus quer que ela participe disso. Deus quer dar unção, poder, sabedoria, autoridade a Maria para que ela pudesse participar desse mover dele na história, daquele povo pobre, esquecido, daquele povo invisível, que Maria conhecia muito bem a realidade. Então ela aceita, ela se lança nas mãos de Deus para ver Deus agir na história, por exemplo, e salvar, libertar, curar, para confortar, para consolar. Maria está andando, se movendo com Deus nessa história, e desse lugar privilegiado, Maria verá a salvação do Senhor em ação no meio daquele povo tão carente, tão necessitado, aquele povo que Deus estava socorrendo com a presença de Jesus sendo gerado por Maria. Então Maria, nesse lugar privilegiado, ela acompanha o Senhor e vai percebendo essa realidade e se alegrando com essa realidade que o Senhor estava mudando por amor e por misericórdia. E por quê? Porque quando Deus permite que Maria venha gerar Jesus, uma das mensagens que o Senhor está passando é que Ele está bem perto. Ele está bem perto a partir da chegada de Jesus, que também vai caminhar no meio do povo, ensinando, pregando, curando e libertando. Então, uma das mensagens reveladas a partir da vida de Jesus é que Deus nunca esteve distante e que agora Ele estava mostrando que Ele sempre esteve bem perto, porque é Jesus falando em nome do Pai, é Ele agindo em nome do Pai, é Ele em ação em nome do Pai. Sendo assim, quando nós olhamos para essa realidade, para essa história, onde Jesus vai andar e Maria está antevendo isso,
Maria pode entender que alguns círculos viciosos que faziam parte da vida dos governantes, dos reis, de gente de alta sociedade, de gente pobre, de gente simples, esses círculos viciosos, eles estavam sendo quebrados pelo poder de Deus, eles estavam sendo interrompidos e pelo poder de Deus, eles não iam se constituir mais de acordo com aquela estrutura, com aquele sistema, mas pelo poder de Deus, eles seriam quebrados para que o povo pudesse ser livre. Então Maria entende que o lugar dela é um lugar também onde ela pode contribuir para que a opressão, para que as correntes, para que as cadeias do diabo, para que a escravidão do ser humano fosse interrompida e de uma vez por todas em relação àqueles que crescem em Jesus e na sua obra, de uma vez por todas seriam banidas da vida dessa gente. Então Maria exalta o Senhor com esse cântico, porque desse lugar da humildade que ela tem, ela consegue reconhecer esse mover de Deus, essa presença de Deus na história e na vida dela. Bem, creio que olhando para esse texto aqui, nós precisamos refletir se nós estamos agindo e reagindo também a partir desse lugar da humildade, entendendo que essa obra, esse mover de Deus na nossa vida, que tudo isso é fruto da graça de Deus, da bondade de Deus na nossa vida, e que nós também não merecemos nada disso, e que se Deus tem nos convidado, nos vocacionado para realizar os propósitos dele através da nossa vida, ele tem feito isso porque ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus da graça, ele é um Deus bondoso, porque nós, com as nossas limitações, os nossos pecados, jamais teríamos condições de agir de forma livre, assim, a partir daquilo que somos ou das nossas conquistas. Não, é a graça de Deus. Nós precisamos refletir e entender também e tomar a decisão de agir em nome de Deus, percebendo que é o braço forte do Senhor entre nós. É o poder dele, é a glória dele penetrando na história, entrando na história para mudar a realidade das pessoas, para mudar a realidade da humanidade, para que assim o Senhor seja recebido como Deus, como Salvador, como aquele que socorre, aquele que ouve as orações. E aí é desse lugar que nós vamos olhar, refletindo sobre a nossa própria vida e vamos nos santificar. Ou melhor, nós vamos nos unir ao Espírito Santo para que nessa parceria ele possa santificar a nossa vida e nós também afastarmos da nossa vida todos os padrões mundanos, carnais que desagradam a Deus e que ofendem a Deus como pecados. Nós, nessa busca pela santificação, nós afastamos da nossa vida todo o sistema, toda a estrutura que oprime, que escraviza, que envergonha, que empobrece o ser humano, tornando esse ser humano um escravo dessa estrutura e desse sistema, venha ele de onde vier. O que nós precisamos entender é que nós somos esses instrumentos nas mãos de Deus para que esses padrões mundanos não façam parte da nossa adoração, da nossa oração e da nossa prática do dia a dia, porque é isso que Deus deseja de nós. E aí nós podemos, então, entender que Deus está nos vocacionando, nos convidando para entrar com Ele na história, da nossa história atual. Em relação às crises que nós vivemos, aos problemas, Deus está nos convidando a entrar com Ele nessa história e permitir que Ele mude a nossa realidade, a nossa história e traga para nós essa nova realidade a partir do amor dEle na nossa vida. Então o Senhor nos convida para caminhar com Ele dentro da nossa própria história, permitindo que Ele mude a nossa vida. Mas certamente o Senhor está nos vocacionando, e isso é um privilégio para nós, está nos convidando a andar com Ele nessa história da sociedade, dessa história humana, e nos colocarmos como instrumentos nas mãos dEle para que Ele use a nossa vida, como usou a vida de Maria, e principalmente a vida de Jesus, para mudar essa realidade e trazer esperança.
trazer ânimo, trazer alento para essa gente que sofre nas mãos desse mundo carnal, material, que jaz no maligno. Então, para nós é um privilégio caminhar, circular, transitar com Deus por todos os lados, movido pelo Espírito Santo, para que Ele use a nossa vida na nossa família, no contexto social, na igreja, onde Ele desejar, para que essa história seja uma história nova e que ela aponte para aquele dia na eternidade, quando de forma definitiva ela será uma história nova, livre do mal, do pecado, da dor. Então aceite o convite do Senhor para caminhar com Ele dentro dessa história, permitindo que Ele se mova através da sua vida. Então, aproxime-se do enfermo, ore pelo enlutado, caminhe com aquele que está entristecido, ore para que o Senhor traga libertação, cura para aquele que se sente oprimido. Ore a Deus para que Deus quebre as correntes da escravidão na vida daqueles que são escravos do diabo ou de um sistema falido que nós temos ouvido e visto diante de nós, agindo o tempo inteiro. Então peça ao Senhor aí do seu lugar, na sua vida, e se apresente para servi-lo, a fim de que esses círculos viciosos que nos cercam e oprimem a humanidade, eles sejam interrompidos e uma nova era, uma nova etapa surja na vida dessas pessoas. Coloque-se à disposição do Senhor com sabedoria, autoridade e fé para agir em nome dele, dentro dessa história que nós vivemos e que pode ser mudada pela graça e pela unção do Senhor. Vá a hospitais, a presídios, visite os seus vizinhos, aproxime-se dos seus irmãos em Cristo e seja essa pessoa que vai estar à disposição para orar, para ajudar, para caminhar, para estar ao lado, doando a sua vida. Mesmo sendo limitado, pecador, uma pessoa de não muitos recursos, eu não sei, mas uma pessoa que se apresenta e se coloca para servir a Deus, sabendo que você é um instrumento através do qual Deus vai se aproximar das pessoas e vai abençoar a vida das pessoas com a sua presença. Então, creio que nós podemos louvar a Deus, porque Deus tem sido misericordioso conosco, tem agido com poder para nos abençoar. O Senhor tem permitido que a gente ande em santidade de vida. O Senhor, no ato de misericórdia, nos permite participar, nos torna participantes da sua glória, do seu mover, da sua vontade. Louvado seja o Senhor, porque num gesto de misericórdia, o Senhor nos usa para abençoar a vida de muitas pessoas, servindo essas pessoas, a fim de que Ele traga a vida dessas pessoas uma realidade completamente nova através da salvação, da libertação e da paz que só Ele pode dar. Que seja assim na sua vida, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo de palavra, de reflexão, onde nós podemos rever a nossa condição de vida e reafirmar os nossos compromissos diante do Senhor. E queremos fazer isso no lugar da humildade, Senhor, reconhecendo a glória do Senhor, andando em santidade de vidas, aceitando o Teu convite para participar desse Seu mover de transformação, de salvação, de vida nova na vida das pessoas. Muito obrigado porque nós podemos ser essas pessoas que tornam o Senhor próximo a todos aqueles que estão confusos, distantes, perdidos, Senhor, desconsolados, oprimidos. Louvado seja o Teu nome, porque somos nós que vamos pela pregação do Teu Evangelho permitir, com a graça de Deus, que as pessoas conheçam o Teu amor. Então que sejamos esses instrumentos de renovação, de esperança na vida daqueles que sofrem, estão sendo oprimidos, estão invisíveis na sociedade, esquecidos. E aqueles também, todos aqueles que se abrem de qualquer posição social para receber a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.